Tamo no G4, pessoal, tamo no G4, o gigante tá voltando, cara. Vitória do Vascão aí, 1 a 0. Gol do Figueiredo, uma baita pintura, um golaço. O Vasco ganha do Bahia aí, até então líder da competição, e finalmente entra no G4 e vai secar demais o Grêmio amanhã, hein, cara? Vamos falar tudo do que foi esse jogo aí, na raça, no suor, com apoio do torcedor que lotou São Januário. O Vasco conquistou esses 3 pontos importantíssimos e também inibiu que o Bahia conseguisse pontuar na rodada, hein? Antes de começar o vídeo, já explode aí de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco! Bom, pessoal, o Vasco venceu aí agora há pouco o Bahia em São Januário por 1 a 0 com aquela pintura, né? Gol digno de Puskás, né, cara, do Figueiredo. Um golaço, uma sapatada de longe, indefensável, né? O goleiro do Bahia tentou falar que era uma bola defensável, mas não, cara, não tinha como defender, nem o Noia pegava aquele gol ali do Figueiredo. Um golaço, uma bomba. O Vasco conquistando esses 3 pontos aí importantíssimos para a caminhada rumo à elite do futebol novamente. E o time parece que vem conseguindo fazer o que a gente espera, né, cara? Quer vencer os jogos em São Januário, vem engrenando. O Zé Ricardo parece que vem tendo um maior controle das ações dentro do time do Vasco, né? O time parece que vem correspondendo com o que ele vem pedindo nos treinamentos. Os resultados estão começando a aparecer. O Vasco não tá jogando bem, o Vasco não vai apresentar o futebol encantador, é porque não temos jogadores qualificados para isso, mas joga em São Januário, tem que ser desse jeito, cara. Não pode faltar luta, não pode faltar apoio do torcedor também, e com certeza os jogadores têm que dar a vida por essa cruz de malta dentro de campo. É isso que eles vêm fazendo aí e vêm jogando na raça. Foi assim que o Vasco conseguiu essa vitória hoje, também foi no jogo contra o CSA, e é assim que a gente vai conseguir voltar para a elite do futebol. O Vasco enfrentou um dos adversários mais difíceis aí da Série B e conseguiu o triunfo. Tava muito preocupado com esse jogo, o Vasco não jogar bem, o Vasco não conseguir dominar o Bahia. A gente viu, quem assistiu o jogo ou foi em São Januário, viu que o Bahia tentou propor o jogo, tava com a maior posse de bola, chutou muito mais do que o Vasco, 3 vezes mais do que o Vasco, mas não conseguiu vencer o jogo. O Vasco foi eficiente, né? Numa sapatada, achou aquele golaço ali, o Figueiredo fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O Vasco conseguiu bloquear algumas ações do Bahia, né? Principalmente os seus atacantes de lado, jogadores muito perigosos, né? O Vasco conseguiu anular o camisa 10 do Bahia, que é o principal jogador do time. Ele não conseguiu ter vida fácil dentro do jogo. E o Vasco tentou ir na manha, já estava com o resultado meio que garantido, usou a experiência, né? Essa é a vantagem de ter alguns jogadores experientes no elenco do Vasco, e conseguiu esses 3 pontos extremamente importantes. Na minha opinião, o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Figueiredo. Gostei também muito da atuação do Yuri Lara, mais um jogo, sendo um pitbull ali no meio campo do Vasco. Também gostei muito do Anderson Conceição hoje, sem dúvida nenhuma, hoje ele fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Ele foi pleno ali na zaga, desarmando tranquilamente os jogadores do Bahia, passando a segurança maior, jogadores do Vasco aplaudindo o Anderson Conceição dentro de campo. Por aí você vê a importância que foi o capitão hoje do Vasco nessa partida, né? Ponto negativo, na minha opinião, foi o Raniel, que foi péssimo mais uma vez com a camisa do Vasco, dando mostras mais uma vez que o Vasco não tem um centroavante confiável. O Vasco precisa ir ao mercado, contratar um centroavante de peso, tem que entrar em contato com a Seven Partners para tentar fechar com um centroavante, porque aí sim o time pode se encaixar melhor. Porque muitas vezes a gente sente que o Vasco não consegue atacar tanto, porque parece que os jogadores não têm confiança no Raniel. A bola pega no Raniel, a volta, né, cara? Eu vi muito isso no jogo, ele errando passe, não conseguindo dominar, um jogador lento, previsível para a marcação do adversário. Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado, trazer um camisa 9 de peso, que vai insistir mais, vai atrapalhar a vida dos zagueiros, que vai ajudar mais o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Zé Ricardo fez algumas alterações, o Vasco caiu um pouquinho, né? Não conseguiu render o mesmo tanto que vinha jogando no primeiro tempo, mas isso é normal, né, cara? Isso é normal porque o Vasco também tem um time mais experiente, alguns jogadores cansaram, né? E com certeza isso foi refletido dentro de campo. O Bahia teve um momento que estava amassando o Vasco a posse de bola, o Vasco estava com as linhas totalmente baixas, não conseguia sair no contra-ataque. A entrada do Carlos Palácio foi extremamente fundamental, porque ele já entrou ali no segundo tempo com o Vasco tentando segurar o resultado. Ele conseguiu prender a bola, deu um toque mais de qualidade, de técnica, apesar de ser um jogador de 21 anos apenas, parece que tem uma experiência de mais de 30 anos jogando bola, jogando aí futebol profissionalmente. É um jogador extremamente diferenciado, ele estando bem, na sua plenitude física, vai ajudar
ajudar muito o Vasco nessa temporada. Como eu disse aqui já nos vídeos, é um jogador de seleção, né, cara? Ele é da seleção do Chile, é um jogador extremamente qualificado e o Vasco tem tudo, assim que ele estiver bem, ganhar muita qualidade técnica aí no time principal, né? Torço para que assim que o Vasco for vendido, traga pelo menos mais uns 3 palácios, né, cara? Jogadores de qualidade que chegam para vestir a camisa do Vasco, serem titulares absolutos da equipe, porque ainda tem alguns pontos falhos no time principal do Vasco. As laterais é um ponto aí bem crítico pro Vasco, principalmente ali com o Edmar, que na minha opinião é um lateral muito fraco. Chegou em alguma parte no primeiro tempo, ele foi vaiado pelo torcedor vascaíno, porque ele estava errando muitos passes. Acho que o Zé Ricardo tem que ter mais confiança no Riquelme. É um garoto, sim, vai errar às vezes, mas é um ativo do Vasco, é um jogador que tem uma técnica e pode sim ajudar o Vasco muito mais do que o Edmar, que tem 36 anos. É um jogador extremamente promissor, eu acho que seria muito válido o Zé Ricardo voltar a utilizar o Riquelme na lateral esquerda. Na lateral direita eu gostei hoje do Everton, sem dúvida nenhuma ele fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Vasco, apesar de ter várias limitações, ele entrou bem seguro ali na lateral direita. O Gabriel Dias acabou saindo contundido, o jogador que estava até razoável na partida, né, fazendo também um dos seus melhores jogos com a camisa do Vasco, mas o Everton entrou bem e mostrou que pode, quem sabe, recuperar a posição de titular ali na lateral direita, mas não são laterais confiáveis, tanto o Edmar, o Gabriel Dias, o Everton e o Léo Matos, que sequer vem sendo relacionado. Eu acho que o Vasco tem sim que reforçar as laterais assim que for vendido e principalmente o camisa 9, que precisa trazer um centroavante. A gente que falou dias atrás, o Allan Kardec tá aí dando sopa no mercado, o cara tá livre, poderia tentar fazer algum negócio com ele. Claro, a gente sabe que o salário dele é altíssimo, mas aí que entra os americanos da 777 Partners, que provavelmente vão comprar o Vasco e precisa reforçar a equipe sim, pelo menos umas 5 peças ali de maior qualidade, maior capacidade para ajudar o Vasco a garantir esse acesso à Série A, porque essa Série B está muito disputada. A gente tá vendo aí o único time que tá meio que sobrando na competição vem sendo o Cruzeiro, né? Que jogou com um time misto hoje e acabou ainda ganhando fora de casa do Náutico e assumindo a ponta da tabela. O Vasco está na 4ª colocação com 13 pontos. Vale lembrar que o Grêmio vai enfrentar o Ituano amanhã fora de casa e caso o Grêmio vença, ele retomará a posição do Vasco. O Vasco vai para a 5ª colocação, né? Vai sair do G4. Vamos secar demais. O empate entre Ituano e Grêmio vai servir pro Vasco. O Vasco vai continuar lá no G4 tranquilão e esperando a próxima rodada. O jogo contra o Guarani, que vai ser em Manaus. O Guarani vendeu o mando de campo, lotado de torcedor vascaíno. Eu tenho certeza absoluta que muitos que me assistem aqui, a maioria aqui esmagadora, vai nesse jogo lá, sem dúvida nenhuma, apoiar o Vascão. Infelizmente, vamos ter 2 baixas aí no time titular, né? Jogadores que receberam 3º cartão amarelo. Eu fiquei muito preocupado, né? Porque o Vasco não vai ter o seu principal jogador ali na criação, que é o Nenê, tomou o 3º cartão amarelo, e o seu principal jogador na marcação, que é o Yuri Lara, né? O volante. Esses 2 jogadores estão fora pelo 3º cartão amarelo, não vão viajar com a delegação do Vasco. O Zé Ricardo vai ter que quebrar a cabeça aí durante a semana para montar um esquema favorável pro Vasco conseguir vencer. Um camisa 5 igual o Yuri Lara, a gente não tem no elenco do Vasco hoje, né? Um substituto. Vai ter que ser o Zé Gabriel, que é um jogador bem mediano, vai ter que voltar aí ao time titular. Se ele quiser um time um pouco mais ofensivo, joga com o Andrei Santos e com o Juninho. Eu acredito que ele não vai fazer isso, porque o Guarani, por mais que não está vivendo uma boa fase, mas é um time perigoso e com certeza pode oferecer alguns perigos aí pro Vasco nesse jogo. Eu acho que o Vasco tem que entrar com um volante mais fixo ali para ter uma segurança maior pro sistema defensivo, né? Que a gente sabe que o Vasco não é aquela mil maravilha e precisa sim sempre ter uma proteção maior ali no meio campo. E no lugar do Nenê, a substituição mais provável é que entre aí o Carlos Palácio, né? Se ele tiver condição de começar jogando. Caso o Palácio não entre como titular, pode ser que o Bruno Nazário, que cumpriu suspensão nesse jogo, ganhe a posição de titular no jogo contra o Guarani, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, essa boa vitória do Vascão, 1-0, golaço do Figueiredo, Vascão no G4, amanhã vamos secar muito o Grêmio, torcer bastante pro Ituano vencer esse jogo e o Vasco ficar no G4, enfim, permanecer uma rodada no G4 após 44 jogos, cara. 44 jogos sem entrar no G4 é muita coisa para um time da grandeza do Vasco. Tá na hora de virar essa chave. O Vasco tem que voltar aí ao seu lugar de origem, que é na 1ª divisão, e para isso tem que passar por essa Série B aí sem susto, né? E fazer o que tem que ser feito, que vem sendo feito também, né? Que é vencer os jogos em São Januário. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos. Vamos comemorar demais final de semana aí completo com a vitória do Vascão. Forte abraço, é nóis!